A mensagem de hoje tem como título Terminar Bem ou Terminar Mal. E o versículo base é sobre a vida de Abraão, que está em Gênesis capítulo 25, do verso 7 e 8, que diz: Eis a duração da vida de Abraão, 175 anos. Depois Abraão expirou, morreu numa velhice feliz, idoso e repleto de bons anos, e foi reunido aos seus antepassados. Bem ou mal, todos escrevem uma história na vida. Começo, meio e fim. E algumas pessoas começaram bem e terminaram mal. Outras começaram mal e terminaram bem. Outras começaram bem e terminaram bem. E outras começaram mal e terminaram mal. Portanto, 4 possibilidades. Quero alguns exemplos? O rei Saul começou bem, abençoado, terminou mal. O sábio Salomão não teve outro igual, começou bem e terminou mal. E o rei Midas, em 715 a.C., na Frígia, conta a lenda que tudo que ele tocava virava ouro. Tem gente que é exatamente ao contrário. E o rei Manassés, um dos piores reis que já teve em Israel, começou mal e terminou mal. E o rei Herodes, Caifás, na época de Cristo, começou mal e terminou mal. E o profeta Daniel começou muito bem e terminou bem. Cornélio, o centurião romano, que tinha um coração maravilhoso, ajudava as pessoas, começou bem e terminou bem. Moisés, o grande Moisés, começou mal. Aos 40 anos, cometeu um assassinato. Depois, um grande legislador, ícone, terminou muito bem. E o apóstolo Paulo começou mal como perseguidor de cristãos. Terminou bem. Combati o bom combate e guardei a minha fé. E Dimas, um dos ladrões do lado de Cristo ali na cruz do Calvário, começou muito mal como ladrão e terminou bem, porque no último instante da vida falou com Cristo e se arrependeu. E Cristo disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Terminou bem. Isso é de... Portanto, tem pessoas que começam bem e terminam bem. Bem como pai e termina bem. Começa bem como avô e termina bem. Começa bem como marido e termina bem. Começou bem o casamento e foi até a morte, terminou bem. Isso nos ensina uma linha de conduta correta e de integridade. Agora, existem pessoas que começam mal e terminam bem. Não está predestinado. Você pode mudar o curso, dar uma guinada e terminar muito bem a tua jornada. Você começou mal no teu casamento? Pode se dar bem ainda. Atente a isso. Não jogue fora, não, por favor. Na tua juventude, jogou fora o teu dinheiro, vida dissoluta, desregrada, errou. Como pode reverter isso? Ainda há tempo. O patriarca da fé, Abraão, não era anjo. Tinha problemas como nós, na alma, nos sentimentos, raiva, inquietações. Homem igual a você. Mas é uma referência. E que referência bíblica, Abraão, hein? Sara morreu, Abraão casou-se com Quetura e terminou numa velhice ótima, feliz, com 175 anos e cheio de realizações. E aqui começa a nossa mensagem, baseada em Abraão. É inspirado em Abraão que podemos tirar e aprender alguma coisa. Porque eu quero falar para vocês que eu quero que você termine bem a tua jornada. Aprender o que com Abraão? Que quando não puder desempenhar com a mesma quantidade as suas funções, você poderá melhorar sempre a tua qualidade. Tem pessoas que não acreditam mais na virada do jogo da vida. É tarde demais, sentimento de culpa, estou velho, não dá, o meu casamento não funciona mais. Aconselhamento? Não funciona mesmo. Abraão casou novamente com mais de 100 anos. Então ele melhorou a sua vida. Não tinha Viagra naquela época e com Quetura teve 6 filhos. Quando você acredita que não pode ir mais na quantidade,
vá na qualidade. Olha só, Abraão, com mais de 100 anos, não ficou velho. Sabe quando você acha que está ficando velho? Quando você não consegue mais atravessar a rua sozinho, não consegue mais levantar de uma cadeira, precisa de ajuda, tudo dói em você. Portanto, 79 anos não é novo, não é para você achar que está velho. Abraão, com mais de 100 anos, não era velho e não queria ser. Aposentadoria cedo é problema. Cuidado, demonstra envelhecimento antes do tempo. Galileu e Galilei, aos 75 anos, na época da Requisição, grande descoberta sobre a terra. Caleb, o amigo de Josué, já tinha 85 anos quando entrou na terra prometida em Canaã. Foi um daqueles que acreditou e entrou na terra. Nelson Mandela, 27 anos na prisão. Com mais de 60 anos, foi presidente da África do Sul e mudou a história de um país e de um povo e de uma nação. Tem jeito sim, reverta isso. Você está vivo, ainda não terminou o jogo da vida. Basta você querer. Você quer? A idade madura é outro tipo de beleza a ser descoberto. Olha só que tesouro, hein? Velhice mental é problema, cuidado. Gente jovem com mente velha é pessimista. Pessoas que os seus projetos ficaram para trás. Não houve realizações. Eu, pastor Luiz, me recuso a ser velho. Cada dia menos ágil. Eu sei. Irei envelhecer. Mas, porém, enquanto ter a coraça da justiça de Deus na minha vida, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus que eu estou falando para você, abraçar alguém e ser abraçado, amar e ser amado, emocionar com uma criança cantando, não serei velho. Conheço jovens que estão velhos. O que você quer? Ser velho é atitude no teu coração. Jovem velho antes do tempo, reveja isso. 2. Que o passar dos anos não garantem amadurecimento. Isso é verdade. Idade não é sinal de amadurecimento. A Bíblia também mostra erros e acertos dos seus heróis. Com Abraão não foi diferente. As nossas atitudes imaturas na juventude também estarão presentes no adulto. Abraão viveu isso. Aonde? Em Gênesis 25:5, quando Abraão deu tudo o que possuía para Isaque, seu segundo filho, que foi com Sara. Atitude discriminatória, gerando consequências múltiplas até o dia de hoje entre árabes e judeus. Conflitos intermináveis. Abraão expulsou Ismael e Agar de casa, que era a mãe de Israel. Um erro que ele aprendeu muito caro. Nós achamos que as coisas vão se resolver com o tempo. Não. Quer exemplos? Os jovens viciados, por exemplo, em pornografia, diz assim, quando eu me casar eu vou parar com isso. Aí eu mudo. Só que no seu interior não muda. Aí ele se casa, aí ele tem um filho. E o tempo vai passando e ele não mudou. A sabedoria não vem com a idade, queridos. Apenas as rugas, mas não maturidade. Por isso você tem que resolver isso hoje. Pior mais tarde. Apenas adia o problema. Em suma, pessoas que não mudam, terminam mal. Suas decisões e escolhas têm desdobramento, sim. Lá na frente, deixar para mais tarde é muito perigoso. No espiritual, queridos, nada é automático. É apertar o botão e as coisas acontecem. Não é instantâneo. Orar e pronto. Não funciona assim. Não é assim as coisas. Na estrada da vida, o caráter e circunstância, entre parênteses, os teus problemas, o que você está passando hoje, a necessidade que você tem hoje, se encontram na esquina da verdade e trombam. Quem vence? Se você sacrificar e matar o teu caráter pela situação, pela circunstância de hoje, você dispara a lei da semeadura. O que tu plantares, certamente colherás. Porque pela necessidade você cedeu ao erro. Foi conivente, ficou subordinado à circunstância. Esse foi o defeito de Abraão naquele momento. Houve um problema familiar?
ele não soube resolver. Cuidado, nada acontece por acaso. Plantar ações hoje para colher amanhã. Não se deixe levar pelas circunstâncias, necessidades hoje. Problemas vividos hoje. Tem decisões que vão ser dolorosas, excruciantes, mas tem que ser tomada. Portanto, não tome decisões pelas circunstâncias. Segure as pontas pelo teu caráter. 3. Muitas vezes, que fazemos em vida pode não ser tão importante quanto o que sucederá após a tua morte. O que acontecerá depois? Se você tiver responsabilidade, você vai pensar a partir de hoje esse texto aqui e esse item que nós estamos falando. O que acontece no espaço de vida entre nascer e morrer reflete lá na frente depois. Depois da sua morte, a história não para. As coisas continuam acontecendo através do seu legado que você deixou, como os resultados das suas ações em vida. São engrenagens que estão em movimento, que foram disparadas das tuas decisões que ocorreram lá atrás, refletindo nas próximas gerações. Abraão foi bem sucedido nesse quesito, viu? Gerou e foi pai de muitas nações. Somos filhos abençoados de Abraão. Estamos aqui hoje. Abraão gerou. Preocupe sim com a tua vida, viu? Com os teus filhos, com a tua vida de casado. É o que você irá gerar depois. Pense nisso. Perdoa a todos. Seus relacionamentos são importantes sim, viu? Não jogue fora não, porque não estará aqui para ver o que causou, o que custou. Quais são as tuas escolhas hoje que terão consequência? O que eu estou motivando, construindo, fazendo nos corações das pessoas? Reflita. Serão angústias, tristezas, amarguras, constrangimentos? Reflita sobre isso. Conclusão. Tudo isso pode ser insignificante no presente, mas no futuro será a grande questão da tua vida. Futuro bem vivido, você quer? É o resultado de um presente bem decidido. Terminar bem depende do que você está fazendo hoje. O que você quer, hein? Você já pensou? Terminar bem ou terminar mal? Feliz na velhice? Decida. Vamos orar? Senhor, está aqui essa mensagem diante de ti. É algo, Senhor, reflexivo. É algo introspectivo, onde a pessoa tem que olhar para dentro de si. E está escrito no Salmo 139, verso número 1. Sonda-me e me conhece. Que no original significa Deus olhando para dentro do homem. Então, Deus, não há como enganá-lo. Estamos aqui, Senhor, para que as pessoas terminem bem a sua jornada. Ensine e que esta mensagem seja acolhida na mente e no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.